Salve galera, beleza? Tudo bem? Espero aí que todos estejam bem. Faz um tempão que eu não venho postando vídeos aqui, né? E estou retomando aí essa sequência de vídeos. Hoje, né, eu vou continuar o tema aí que é o transporte pela membrana. O último tema desse assunto maravilhoso, né, que é o transporte pela membrana, onde eu já falei sobre transporte passivo, transporte ativo. E hoje eu vou contemplar um assunto chamado endocitose e exocitose. Mais uma vez, endocitose e exocitose. Exatamente. Endocitose é quando partículas são absorvidas para a parte interna, para dentro. E exocitose é quando partículas são eliminadas, tá bom? Então, endo e exocitose, tá bom? Primeiro, quando nós falamos em transporte pela membrana, é muito comum a gente falar de partículas pequenas, de íons e assim por diante. Então, gente, tudo que eu falei até agora de transporte passivo e ativo estava associado a partículas pequenas. Quando se trata de partículas grandes, partículas maiores, o único mecanismo de absorção de partículas mediante a membrana é a endo e a exocitose. Então é um transporte muito importante, tá bom? Primeiro, gente, endo e exocitose ocorre com partículas maiores, isso é importante. Outra coisa, endocitose é quando tem a absorção, o englobamento de partículas, tá bom? E a exocitose é quando tem a liberação de partículas, ok? Vamos lá. Endocitose pode ocorrer de duas maneiras. A endocitose ela pode acontecer via fagocitose e pinocitose. Ah, professor, qual que é a diferença disso? Primeiro, fagocitose só vai acontecer o englobamento de partículas sólidas, tá? E exemplos de partículas sólidas: bactérias, restos celulares e assim por diante. Outra forma, como que ocorre o englobamento? Via pseudópodes. Existem mecanismos que a membrana ela muda todo o seu formato para poder englobar uma partícula, tá bom? Esse mecanismo dá a sensação de pés falsos, por isso nós chamamos de pseudópodes, ok? Uma dica importante: a fagocitose é muito comum em células de defesa, tá bom? Então, tirando as células do sistema imunológico, as outras células vão realizar a pinocitose que eu vou falar aqui. Então, coloque na cabeça de vocês que o principal mecanismo de englobamento de células de defesa é a fagocitose, tá bom? Então, fagocitose ocorre em bactérias, restos celulares, e a principal forma de englobar esses componentes é via pseudópodes, tá bom? Um outro mecanismo de englobar partículas maiores nós chamamos de pinocitose. A pinocitose geralmente é englobamento de partículas dissolvidas, né? Partículas com teor líquido. E aí a gente pode citar polissacarídeos, podemos citar proteínas, e a principal forma de englobamento é a invaginação. O que seria invaginação? Imagina que aqui fosse uma membrana, tá bom? Então, invaginar é dobrar ao coração. Esse processo aqui é invaginar. Então, a membrana ela sofre um desdobramento interno e esse desdobramento faz a partícula entrar, tá bom? Então, coisas importantes: a pinocitose ocorre por invaginações, tá bom? Então, só fazendo aqui o bate-bola entre os dois: fagocitose ocorre englobamento de partículas sólidas, pinocitose partículas líquidas. Aqui podemos citar células do sistema imunológico, tá bom? Bactérias, restos celulares e assim por diante. E aqui a gente cita invaginações e citamos também substâncias de aspectos dissolvidos, aspectos líquidos, tá bom? Então, geralmente proteínas na sua gama maior, tá bom? Muito bem, esses aqui são os mecanismos de endocitose. A exocitose, que é o processo de liberação de partículas, geralmente ocorre em células secretoras. Então, qualquer célula que tem o potencial de produzir secreções está liberando aí substâncias, né? E essa liberação de substância aí a gente acaba chamando de exocitose, tá bom? Muito bem. Então, eu citei algum exemplo aqui. Por exemplo, um exemplo assim que é bem corriqueiro quando a gente fala de células secretoras é o pâncreas. O pâncreas ele participa assim da digestão, liberando o suco pancreático,
mas também ele libera hormônios, como a insulina e o glucagon. Então, o fato de liberar secreções para algum ambiente específico, isso é um processo de exocitose, tá bom? Então, são alguns exemplos aqui. Se eu fosse colocar esse assunto em foco, eu vou colocar duas situações. Constantemente, o nosso corpo ele pode sofrer processos de inflamações, e também, da mesma forma que tem um processo de inflamação, é necessário ter uma limpeza desse ambiente. Então, os processos inflamatórios ou anti-inflamatórios e os processos de limpeza de resíduos metabólicos é executado quase que o tempo todo por endo e exocitose. Tá bom? Então eu vou dar um exemplo simples. Imagine que uma bactéria adentrou o sistema imunológico, tá bom? Sei lá, entrou na corrente sanguínea. Essa bactéria aqui, ela vai estimular todo o sistema imunológico, né? No caso dessa bactéria aqui, ela vai estimular, vai sensibilizar anticorpos. Os anticorpos, por sua vez, vai mandar sinais para as células de defesa. E o primeiro soldado a tentar neutralizar as bactérias são os neutrófilos, né? Então o neutrófilo, ele tenta neutralizar a bactéria. O que acontece? O neutrófilo e a bactéria acabam morrendo. Quando acabam morrendo, acaba produzindo aí uma secreção que é o pus. O que é o pus? O pus é um resíduo metabólico que foi fruto dessa neutralização do neutrófilo em relação à bactéria, né? Então nesse pus eu posso ter restos de bactérias, eu posso ter restos de neutrófilos e também no meio desse ambiente aqui eu posso ter bactérias remanescentes. O que acontece? Aí vai vir uma superbactéria que realiza um processo chamado de apidese, que vai pulando de tecidos, como o neutrófilo também realiza, e aí ele vai pulando de tecido até chegar nessa região de tal pus. Quando ele chega nessa região que tem um pus aqui, ele vai englobar tudo isso daqui. Nesse processo de englobamento, vai retirar o pus dessa região, tá bom? Então, quando ele tira o pus dessa região aqui, ele vai favorecer o processo anti-inflamatório e um processo de limpeza. Esse processo aqui, em alguns livros, chama de plasmocitose. Plasmocitose. E a plasmocitose é uma limpeza metabólica, né, de resíduos metabólicos que o nosso corpo produziu, tá bom? Então, um exemplo disso é o pus, tá bom? Outra aplicação da exo e a endocitose é o controle osmótico de protozoários. Existem protozoários como as amebas e os paramécios, eles vivem num ambiente que tem muita concentração de água. Então, para eles não sofrer um processo de turgidez, onde a água entra bastante, né? Precisa ter uma estrutura que regule esse processo, onde absorva uma quantidade de água e libere uma quantidade de água. E aí esse processo de endo e exocitose que acontece em protozoários é realizado pelos vacúolos pulsáteis ou vacúolos contráteis, também são chamados, tá bom? Então é isso, gente. Endo e exocitose é um processo importante, né? Como eu falei aqui, é um processo que pode favorecer, né, mecanismos anti-inflamatórios, realiza a plasmocitose, que é uma limpeza de resíduos metabólicos, ok? E aí tem essas duas diferenças de endocitose, de exocitose, de fagocitose, que é importante, que é os pseudópodes, tá bom? Células do sistema imunológico, ok? E as demais células realizam pinocitose, que é mecanismos de invaginações e absorção de componentes, né, dissolvidos, principalmente de proteínas, e todas as células, na sua essência, necessitam de proteínas para estimular um processo chamado de metabolismo. Tudo bem? É isso, galera. Espero ter sido objetivo. O tema é realmente um pouco mais técnico do que os demais, mas tá aí um resuminho de endo e exocitose. Falou? Espero ter sido objetivo. Tamo junto. Beijos, abraços. É nóis. Tchau, tchau.